Imagine você, professor ou professora, voltando à sala de aula presencial após quase 2 anos trabalhando de forma 100% remota e, num primeiro dia de aula, descobri que os alunos não levam mais cadernos para as aulas. Então, foi isso que aconteceu comigo, e se você também está redescobrindo a sala de aula presencial nesse pós-pandemia, assiste esse vídeo que eu preparei para o Congresso Movimentos Docentes, porque eu vou contar um pouquinho de como está sendo a minha experiência. Olá a todos e todas, eu sou a Jaqueline Cunha, sou professora de Educação Profissional e mestre em Tecnologias Educacionais. Hoje eu vim compartilhar algumas percepções e reflexões sobre as aulas presenciais no pós-pandemia e como esse momento tem sido desafiador para mim. Acho que todo professor que lecionou durante a pandemia sabe o quanto esse período foi difícil. No meu caso, até o uso das tecnologias em si não foi um problema, porque eu já costumava utilizá-las nas aulas, mas fora isso foram diversos outros problemas, né? Então acho que ninguém passou imune a esse período. Eu passei mais de 2 anos trabalhando totalmente online, porque além de atuar na educação profissional, eu também trabalho como professora conteudista na educação básica. Então isso me permitiu estender um pouco, né, esse trabalho em home office. Aí, em 2023, né, esse ano, quando eu voltei para o ensino presencial, eu reencontrei um público que eu já conhecia muito bem há anos, que são os jovens dos cursos de aprendizagem profissional, o famoso jovem aprendiz. Só que a realidade em sala de aula, ela foi muito diferente daquela que eu vivenciei anteriormente, em anos atrás. Logo no meu primeiro dia de aula, eu pedi que os alunos passassem uma lista de chamada e eles ficaram se olhando, meio achando estranho, sem reação, como se eu estivesse pedindo algo de outro mundo, algo que os antigos usavam. Então, imaginem, né? Folhas de caderno. E ninguém tinha na turma. Na verdade, um aluno salvou o dia porque ele tinha levado o caderno naquele dia, em específico por algum outro motivo que não tinha sido a minha aula. Então, acho que a minha primeira grande surpresa foi essa, que os materiais escolares básicos, como caderno, caneta, lápis, já não faziam mais parte da rotina dos estudantes. Assim, claro que a falta dos materiais em si não é um problema, mas sim o quanto isso pode impactar na aprendizagem, né? Nesse caso, a falta de papel, caneta restringe um pouco, na verdade muito, as anotações, né? Então, muitos estudantes estavam fazendo essas anotações no celular e isso não funciona para todo mundo. Então, alguns realmente conseguiam fazer anotações, outros faziam pouquíssimas e alguns simplesmente não conseguiam anotar nada na aula. Então, acho que o processo de ensino-aprendizagem ficava um pouco prejudicado por causa disso. Mas enfim, no decorrer das nossas aulas, né, eu fui notando outras características que se repetiam nas turmas onde eu estava atuando. E eu percebi que não conseguiria utilizar, por exemplo, planos de aula de anos atrás. Então, porque mesmo que esses planos tenham funcionado pouco tempo antes da pandemia, eu mudei como professora, os meus alunos também mudaram, né? Os estudantes mudaram. Então, as metodologias, as ferramentas já não estavam funcionando da mesma maneira. Óbvio que perceber isso foi bastante frustrante, né? Eu me senti insegura, fiquei com medo de não dar conta. Era algo que eu fazia muito bem, que dava certo, que eu comecei a perceber que não estava dando o mesmo resultado. Então, foi um momento um pouco difícil. Mas esse momento também me fez refletir bastante e eu percebi que mesmo tendo uma abordagem mais dinâmica nas minhas aulas, baseada bastante em metodologias ativas, tecnologias, mesmo assim eu senti que eu precisava me adaptar. E, enfim, a gente sabe que isso nem sempre é uma tarefa fácil, na verdade, quase sempre é difícil. Então, isso exigiu uma mudança de postura da minha parte, e logo daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Antes, eu queria falar sobre um outro desafio, né, que eu notei nesse retorno, que foi o ritmo das aulas. Então, eu percebi que alguns estudantes agiam como se estivessem em câmera lenta, fazendo as atividades de uma forma bem lenta, demorando, então fazendo assim super, super lento para não ter que fazer outra atividade depois. Então, percebi um grupo de alunos fazendo isso e
em contrapartida, tinha outro grupo de alunos que era o contrário, que fazia tudo acelerado, muito rápido, querendo entregar de uma vez, da forma que fosse, sem se preocupar com a qualidade da entrega, com a qualidade da aprendizagem em si, né? Então, esse foi também um outro desafio que eu notei. E além desses pontos, né, eu também, enfim, percebi uma desmotivação muito grande em estudar. Percebi que existia um sentimento de obrigação em participar das aulas, então os estudantes não estavam muito abertos a aprender. Isso me fez pensar muito sobre a minha forma de atuar como docente, né? Às vezes eu sinto que a gente trata as metodologias ativas e as tecnologias educacionais como a solução para todos os problemas, mas na prática, muitas vezes é necessário um passo anterior, e onde a gente precisa preparar os estudantes para que essas atividades que vão proporcionar uma aprendizagem maior, mas que também exigem, né, mais envolvimento, dedicação, elas possam de fato ser realizadas. Então foi isso que eu tentei fazer, né, nessas minhas turmas, dar um passinho para trás para preparar esses estudantes, para depois sim propor atividades com um engajamento maior, com maior envolvimento deles, mas que de fato eles pudessem participar com vontade de aprender. Como eu comentei anteriormente, né, em vários momentos eu preparei aulas bem legais, dinâmicas, ativas, mas elas não estavam dando certo, porque as turmas não estavam engajadas. Então, eu percebi que ia ser necessário voltar atrás, né, tentar compreender um pouquinho mais profundamente as motivações e os desafios que aqueles alunos estavam enfrentando. Então, eu acho assim que o período pandêmico ele foi é estranho dizer que foi bom, porque não foi bom em nenhum aspecto, mas ele nos fez evoluir, né, em algumas questões na nossa prática educacional, né? Então a gente começou a integrar mais as tecnologias, começou a usar métodos diferentes, né? E os alunos também estão mais preparados para receber essas atividades, receber conteúdos de uma forma um pouco mais digital, digamos assim. Mas, em contrapartida, o ensino remoto também afastou muito as pessoas, né? Então, ele causou um distanciamento entre os estudantes, entre o estudante e a escola. Isso dificulta muito o processo de ensino-aprendizagem. Então, esses desafios, eles exigem bastante paciência e dedicação de nós professores. E também exige o apoio das instituições públicas, né? Das instituições de ensino, porque são desafios complexos que a gente precisa de de todo um contexto favorável, né, para que a gente consiga reverter essa situação. Mas, enfim, acho que a gente vai conseguir enfrentar, né, essa jornada de reinvenção que eu estou passando, que imagino que outros professores também estejam passando, ela está apenas começando. Mas, enfim, a gente vai aprendendo, vai reaprendendo, né? Vai se adaptando às nossas dificuldades, às dificuldades do contexto onde a gente está inserido, vai ouvindo mais os estudantes, tentando entender por que as coisas estão acontecendo, para que depois, né, tentar proporcionar um ensino de qualidade, um ensino que realmente faça diferença na vida dos estudantes. Então, muito obrigada por terem me escutado e pela oportunidade de participar desse congresso que é tão relevante para o meio educacional. Até a próxima!